gravar para vocês. Igual acho que a maioria aqui deve ter feito as aulas APNP de automação e controle discreto comigo também, feito as aulas online. Então, vou fazer da mesma maneira também, feito gravando as aulas, dessas aulas aqui de lógica reconfigurável. Essas aulas, elas também são aulas em 2 horários, são as aulas iguais, só que elas são na sexta-feira de manhã, às 9h10 e às 10h20. Então, quem quiser assistir tanto na turma A81 quanto na turma A82, então, se você tem a matrícula na turma A81 ou na A82, você pode ver no horário das 9h10 ou das 10h20. As duas aulas são iguais, são duas aulas, são as mesmas aulas, né? As mesmas atividades síncronas, são gravadas também, então você pode assistir depois. E eu vou colocar disponível no Moodle, naquele link que eu passei para vocês por e-mail. Então, quem pegou aquele link lá, se inscreveu, eu vou deixar disponível na primeira página do Moodle. Já tem algumas aulas que estão disponíveis lá no Moodle das turmas passadas, dos semestres anteriores que foram também a PNP, desde esse ano. Então, do ano de 2021, que seria do segundo semestre letivo de 2020. Então, no segundo semestre letivo de 2020, a gente começou a gravar e começamos a disponibilizar essas aulas daí no Moodle. Então, a gente já começou a deixar disponível no Moodle. E eu comecei a importar daí essas aulas do Moodle e comecei a deixar disponível para as outras turmas, para deixar para vocês também, né? Então, a gente começou a disponibilizar essas aulas daí dessas turmas. Então, elas já estão disponíveis aí, para ficar para as turmas depois. Então, se vocês entraram ali, se efetuaram já a autoinscrição, foi criado para esse semestre para vocês, essa turma aqui do Moodle. Ele vai estar com esse nome aqui, F67E, Lógica Reconfigurável. Aí vocês têm que entrar nesse link aqui, ó, A81, A88, A82, 2021, underline 02. Ele tem esses avisos aqui, tá? Está espelhado também na página pessoal. À medida do possível, eu vou atualizando o material que tem aqui no Moodle, na minha página pessoal também, no link de lógica reconfigurável. Na página pessoal, ele tem um material que fica permanente lá, ele não é modificado de semestre para semestre. Então, é um material que fica permanente lá, não tem a modificação das turmas de semestre para semestre. Aqui no Moodle, não, já fica o material de turma que é modificada. Então, as turmas mudam de semestre para semestre, na página pessoal, não. É mais o material permanente mesmo, que fica lá. Aqui nos avisos, existem os avisos de horário, os avisos que modificam a cada semana, né? Por exemplo, avisos de notas que são colocados. E-mail, material que é modificado aqui, são das atividades assíncronas, que às vezes são colocados, atualizados aqui. Isso eu tenho que retirar aqui as notas finais que foram colocadas, né? Coloquei aqui da turma anterior, né? Há os links para permanência e para as atividades assíncronas, né? Essas daqui, né? Síncronas. Aqui embaixo, as avaliações que vocês vão ter, como elas são feitas, né? Então, as avaliações, elas não mudam muito, não. Em relação também à disciplina de automação e controle discreto, então são
duas avaliações também. Então, aqui são dois projetos, né? Então, um projeto para entregar via Moodle também. No caso aqui de lógica reconfigurável, vocês vão lidar com lógica digital ou com eletrônica digital, com arquitetura computacional de eletrônica digital. Então, com circuitos digitais. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e elaborar o projeto de uma calculadora digital básica em VHDL. E no projeto 2, vocês vão fazer a mesma calculadora digital básica, só que em linguagem C para um microprocessador. Esse microprocessador ele se chama MicroBlaze. Eu vou explicar para vocês o que seria esse MicroBlaze. É que em lógica reconfigurável, se chama lógica reconfigurável porque vocês vão elaborar circuitos digitais como se fosse programar eles em computador. Só que na realidade vocês não vão programar um computador ou um microprocessador. Vocês vão programar um circuito digital em um chip. Aí, no caso, vocês vão programar um circuito digital de uma calculadora digital. Então, vocês vão programar o circuito de uma calculadora digital do primeiro projeto aqui. Essa linguagem que vocês vão programar esse circuito digital se chama VHDL, que é Very Fast Prototype Integrated Circuit Design, Hardware Design Language. É o HDL, Hardware Design Language. No primeiro projeto, vocês vão fazer com essa linguagem, utilizando esse tipo de linguagem de design de circuito, de circuito digital, quer dizer. E depois, no projeto 2, vocês vão fazer o design de um microprocessador. Aí esse microprocessador ele se chama MicroBlaze. Vocês não podem pegar e fazer o design de um circuito de um microprocessador que já existe. Por exemplo, o microprocessador PIC ou o microprocessador de um Arduino. Porque daí vocês vão estar infringindo, a patente ou os direitos autorais do fabricante. Por exemplo, o PIC já é fabricado pela Microchip, pelo fabricante Microchip. Então, vocês vão estar infringindo os direitos autorais da Microchip. Então, vocês não podem fazer o circuito integrado do microprocessador PIC. Por quê? Porque ele já é da Microchip. Então, se você fizer um microprocessador igual o PIC, um microprocessador PIC, você vai estar quebrando a patente da Microchip, porque a Microchip detém os direitos autorais do microprocessador PIC. Então, você não pode fazer um circuito igual o PIC. Você tem que pedir a licença para a Microchip. Então, você tem que pedir os direitos autorais para a Microchip. Ela detém os direitos autorais para a Microchip. Então, você tem que pegar lá e pagar os direitos autorais para a Microchip. Então, você não pode fazer isso, senão você vai estar quebrando, você vai estar infringindo os direitos autorais da Microchip. Então, o fabricante do dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza, que é aqui o que a gente utiliza daqui, ele disponibiliza para a gente um microprocessador que ele mesmo faz, que é o MicroBlaze. Ele deu o nome para a gente de MicroBlaze.
Aí esse microblaze aqui é que a gente vai configurar no dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza. Então ele deu o nome para esse microprocessador que ele reconfigura através das ferramentas dele de microblaze. Daí. Então, microprocessador microblaze, por isso que ele tem esse nome aqui, né? Então, ele a gente utiliza de graça no dispositivo dele. O dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza aqui é o Spartan 6, que a gente vai utilizar para ele. Então, a gente faz a mesma calculadora digital básica aqui em um microprocessador que é construído via circuitos digitais. Aí ela é implementada em linguagem C nesse microprocessador que é construído em linguagem C dentro desse microprocessador nesse dispositivo Spartan 6. Esse Spartan 6, ele é feito pela Xilinx. Então, o fabricante desse microprocessador aqui, quer dizer, o projetista, né? O mais certo seria falar, o projetista desse microprocessador é a Xilinx. E desse dispositivo de lógica reconfigurável seria a Xilinx. Então, vocês vejam bem, a Xilinx, ela projeta o dispositivo de lógica reconfigurável. Aí, para isso, eles têm que fazer um microprocessador daí para ser colocado dentro do dispositivo que eles projetaram. Dentro do dispositivo de lógica reconfigurável que eles projetaram, que é esse microblaze. Aí, para isso, eles têm um software também, uma ferramenta de software que eles utilizam que já faz isso automaticamente, que já constrói esse microprocessador microblaze dentro desse dispositivo de lógica reconfigurável. Esse dispositivo já é utilizado, já é explicado aqui nas atividades assíncronas aqui embaixo, que é o IEC Design Suite, Xilinx IEC Design Suite. Então, vocês podem observar aqui para baixo, nas atividades assíncronas aqui, você tem os requisitos para as APNP. Nos requisitos para as APNP já é explicado aqui como vocês fazem para obter daí esse Xilinx IEC Design Suite, que são as ferramentas daí para implementar esse microprocessador dentro do dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza, o kit de desenvolvimento que a gente utiliza nas aulas, que é o IEC Design Suite, que é o Spartan 6, quer dizer, que seria um FPGA, que é um dos tipos de dispositivos que a gente pode utilizar para lógica reconfigurável. Aí a lógica reconfigurável, ela lida com os circuitos digitais reconfiguráveis, dispositivos que reconfiguram, que podem reconfigurar circuitos digitais dentro deles. São dispositivos, geralmente chips, que reconfiguram circuitos digitais dentro deles. Essa parte seria mais voltada para a parte de eletrônica, para o pessoal, então, da parte de engenharia eletrônica ou engenharia da computação. Também é interessante para quem configura sistemas digitais, sistemas de processamento também, sistemas de controle também é interessante, a parte de sistemas de controle, mas é mais voltada daí para a parte de sistemas eletrônicos configuráveis. Ele é interessante para verificar a parte de sistemas reconfiguráveis digitais na parte de sistemas concorrentes ou sistemas paralelos. Então, quem lida com o sistema de controle
seria a parte mais avançada de sistemas de controle. Sistemas concorrentes seriam o quê? Sistemas de processamento paralelo. Então, você tem sistemas que estão efetuando controle e podem efetuar diversos tipos de controle. Então, por exemplo, você tem o controle inteligente, controle de processamento convencional. Controle de processamento convencional seria processamento PID, processamento proporcional, integrativo, derivativo. Sistema de controle inteligente seria o sistema de controle que pode utilizar redes neurais, pode utilizar sistema como o sistema e redes neurais e o sistema como se fosse o sistema misto, né? Sistema redes neurais e o sistema que não fosse não binário, né? Um sistema mais proporcional, ao invés de ser o sistema binário. Então, você pode pegar e utilizar os dois sistemas para efetuar uma comparação e ver qual é o mais eficiente. Ou pegar os dois daí e utilizar os dois sistemas, o sistema convencional, PID, e o sistema inteligente, para casar os dois daí. E verificar para cada caso daí do controle e verificar qual dos dois daí pode fornecer uma resposta mais rápida daí para o sistema. Ou seja, uma hora o teu sistema daí está efetuando o controle, teu processo está efetuando o controle, pode utilizar daí o sistema de redes neurais ou o sistema PID. Aí outra hora ele pode utilizar o sistema de redes neurais, aí noutra hora ele pode utilizar o sistema PID. Então ele pode ficar alternando para cada caso daí em que ele estiver atuando daí um sistema ou outro. Ou ele pode daí fornecer daí, de acordo com o sistema, o treinamento dele, né? Para um caso ou para o outro, até ele chegar e verificar qual dos dois seria o melhor. Então, ele pode ser utilizado para casos mais avançados, para sistemas mais avançados, ou para estudos mais avançados, que é o que eles estudam hoje em dia, né? O que eles utilizam hoje em dia. Para cá, voltando às avaliações, então vocês teriam dois projetos aqui. Esses links, então as avaliações, eles estão aqui em cima, ó. Projeto 1. O projeto 1 é entrega via Moodle de 6 arquivos da calculadora digital básica em VHDL. Então, vocês têm 6 arquivos para entregar. Aí eu falo aqui, são 5 arquivos .vhd e 1 UCF. Então, esse primeiro projeto aqui, são 5 arquivos. São 5 arquivos que são arquivos .vhd, quer dizer que são arquivos do tipo VHDL, que são arquivos fonte nesse tipo de linguagem aqui de configuração de hardware, que a gente fala que é .vhdl. E um UCF. Esse arquivo aqui é um arquivo de configuração desses arquivos aqui VHDL. Aí esses arquivos aqui, eles já estão aqui, tá? Vocês encontram nessa parte aqui, ó, da aula 1, nessa primeira parte aqui, que é a introdução à lógica reconfigurável, EDAs, sistemas digitais reconfiguráveis e diagramas esquemáticos. Aí vocês vejam essa primeira parte aqui, nessas videoaulas, que trata justamente
da linguagem de descrição de hardware VHDL. Vejam, nessa sequência aqui da aula 1, parte 1, a introdução à lógica reconfigurável, parte 2, parte 3, parte 4. Veja a partir daqui, ó, aula 1, introdução à EDA, Xilinx e SE Design Suite, tá? Veja o que quer dizer, a partir daqui, ó, requisitos para as APNPs. Essa introdução à lógica reconfigurável, vocês podem pular, porque é teoria. Daí vejam aqui, ó, depois vejam aqui, aula 1, introdução à EDA, Xilinx e SE Design Suite, for Planning. Aí é parte 1, parte 1 aqui, esses outros itens aqui são arquivos que são utilizados aqui nessas videoaulas. Aí parte 2, parte 3 e assim por diante. Esses arquivos aqui é que contém esses arquivos aqui, ó, o 5VHD, esse 5.VHD. Esse UCF está explicado aqui, ó, nos requisitos para as APNPs, onde é que você obtém ele. Tá, o UCF. O UCF é User Constrained File, que é um arquivo de configuração do circuito. Então, o UCF é um arquivo de configuração do circuito digital que você utiliza para o dispositivo de lógica reconfigurável. Isso quer dizer o quê? Que o teu circuito ele vai ficar dentro de um chip. Esse chip é o dispositivo de lógica reconfigurável que você utiliza em um kit que a gente utiliza nas aulas de lógica reconfigurável. Aí esse kit você tem que conectar esse dispositivo de lógica reconfigurável com outros circuitos periféricos no kit. Você tem ali dispositivo de interface de rede, Ethernet, que serve para ligar, por exemplo, na internet, na rede cabeada, né? Você tem dispositivo ali, você tem LEDzinho, que dá para acender, você tem display de 7 segmentos, você tem botão, você tem chavezinha, que dá para ligar e desligar algum pino de entrada do dispositivo de lógica reconfigurável. Você tem botão. Então, você tem que ligar esses botões, essas chaves, esses LEDs aos pinos do dispositivo de lógica reconfigurável. Então, você tem que configurar daí esses pinos do dispositivo de lógica reconfigurável e indicar nele onde que estão ligados daí esses botões, esses LEDs, essas chaves. Então, esse arquivo aqui, o CF, é que serve para indicar onde é que estão ligados daí esses botões, essas chaves, esses LEDs. É nele que você coloca daí onde que estão ligados, quais são os pinos que são utilizados como entrada, como saída do dispositivo. Então, você utiliza esse arquivo aqui para colocar isso. Esse arquivo aqui está indicado aqui, ó, como é que você faz para obter ele, para configurar ele. Nessa videoaula aqui, requisitos para as APNPs. E depois, nas outras videoaulas aqui, mostra como é que você configura ele nesse software aqui, no ISE Design Suite. Como é que você configura ele, como é que você coloca ele no projeto. Mas a configuração e para a entrega dele, para avaliação, é só colocar ele aqui, daí, tá? A configuração dele é só entregar ele para cá, daí. A entrega desses arquivos aqui é feita aqui, ó, nesses links aqui. Entrega do projeto 1. Do projeto 2 aqui, daí.
Então, quando estiver pronto ali, vocês clicam aqui embaixo. Quando estiverem prontos os arquivos, né? E olha aqui, são só os 6 arquivos, projeto 1. 5 VHD e 1 UCF. Os 5 VHD estão aqui embaixo, ó. Tá? Não, espera aí. Ah, não, os 5 VHD estão aqui, ó, na aula 2, tá? Opa, desculpa aí. Estão aqui, ó. Os 5 VHD estão aqui, ó, VHDL, para cá. Os 5 VHD estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesses links aqui, ó, esses que estão aqui. Com esse canto em verde aqui, ó. Que é VHDL. É esse daqui, ó. Aula 2, parte 7. Aula 2, parte 6. Aula 2, parte 5. Aula 2, parte 4. Aula 2, parte 3. Esses daqui, ó. Esse daqui que não é um link para o YouTube. Esse daqui que tem um link aqui, ó. Que indica um link global aqui. Esse daqui é um link para outra página. Tá? Esse daqui que indica um link para um arquivo, para o arquivo texto, esse daqui que é o link para o arquivo VHDL. Tá aqui, ó. Clicar aqui. Tá? Aqui, ó. Esse é um dos arquivos que vocês têm que entregar. Aqui. Essa parte, aula 2 aqui. Daí, esses que tem um link aqui com o Globo, eles são um link para videoaula. Então, os outros aqui são os arquivos que vocês têm que entregar. Então, daqui dos itens aqui, vocês clicam aqui nesses 2 links aqui. E depois vocês pegam e clica aqui para os envios, para enviar. Cada um do grupo aí que vocês têm pode pegar e me enviar via o link aqui para colocar no envio para esse link aqui e pode me enviar um por grupo
daí, tá? Pelo link aqui, e coloco o nome dos integrantes do grupo que me enviaram. Mas é claro, não precisa ser todos do grupo, tá? Que vão me enviar aqui. Pode ser até 2 ou 3 por grupo, no máximo 3 por grupo. E aí coloque o nome dos alunos no arquivo daí que me enviaram até 17 de dezembro. No caso aqui, eu coloquei para o projeto 1 até o início de outubro, até 7 de outubro, para entregar para o projeto 1. Só que aqui, ó, o projeto 1 eu coloquei também até 17 de dezembro para entrega. É porque o projeto 1 você coloca também para. Eu coloquei para 7 de outubro, mas pode ser para 17 de dezembro também, porque vocês têm a segunda chamada também para entrega. Então, vocês podem entregar o projeto 1 também para 17 de dezembro, porque você tem a segunda chamada. Mas é conveniente vocês entregarem antes de 17 de dezembro, por quê? Porque vocês podem entregar até 17 de dezembro com a segunda chamada. Mas se vocês entregarem antes, vocês podem recorrigir, vocês podem pegar e entregar o projeto depois, corrigido daí. Ou seja, se tiver algum erro, vocês podem receber o projeto de volta e depois entregar novamente corrigido. Então, vocês podem entregar o projeto corrigido outra vez e aí vocês podem pegar e verificar se tem mais algum erro. Ou seja, vocês podem entregar o projeto e ter outra nota outra vez, antes de 17 de dezembro. Então, vocês podem ter a chance de entregar o projeto novamente antes de 17 de dezembro. Então, vocês podem pegar e entregar antes daí de 17 de dezembro. Se vocês entregarem até 17 de dezembro, ou entregar dia 17 de dezembro, não tem a chance daí de entregar novamente. Então, de preferência, entregar antes do dia 17 de dezembro, porque 17 de dezembro não dá mais tempo de entregar novamente, né? Aí você já obtém a nota final de uma vez ali e pronto. Aí não tem mais nota daí, a chance de entregar outra vez, né? Dali, quem quiser outra vez pegar, assistir, eu marquei essas aulas para sexta-feira, podia marcar para quinta-feira, que tem aula também de manhã, né? Teria as duas turmas, mas eu marquei para sexta-feira e eu tenho que marcar no horário que vocês têm aula, teriam que ter aula presencial. Então, eu marquei para sexta-feira porque vocês têm aula de laboratório. Aí teria as duas turmas as aulas em horário diferente. Mas daí dá para vocês terem dois horários daí para ter a escolha, né? Aí quem tem a possibilidade de assistir nos dois horários, dá para escolher entre os dois horários. Ou às 9h10 ou às 10h20, né? Quem não tem a possibilidade, daí vê no horário mesmo da turma, em que está matriculado, ou às 9h10 ou às 10h20. Mas quem tiver a possibilidade de ver em qualquer um dos dois horários, pode escolher. Tanto faz se estiver matriculado às 9h10 ou às 10h20, ver às 9h10 ou às 10h20 daí. Então, tanto faz. Se estiver matriculado na A82, pode ver às 9h10. Se estiver matriculado na A81, pode ver às 10h20 também, né? Se tiver a possibilidade, né? Aí tanto faz também. Eu vou gravar também nos dois horários, né? Assim que houver possibilidade. Porque às vezes dá interrupção na gravação. Às vezes dá problema na internet na transmissão, né? Às vezes cai energia também, pode estar chovendo, aí dá interrupção na queda de energia, né? Começa a dar problema aqui em interrupção de queda de energia, né? Começa a falhar a energia, né?
Aí dá queda na interrupção do computador, daí dá queda na transmissão, né? Então o computador começa a falhar e ele desliga, né? Aí dá o reset aqui. Aí tem que voltar a ligar, esperar ligar, aí cai, interrompe a gravação, né? Se interrompe a gravação, tá gravando, interrompe a gravação, geralmente perde a gravação inteira. Então, desde o momento que ele começou a gravar, e se ele está gravando, por exemplo, agora ele está gravando, se dá uma queda de energia, por exemplo, ele começa aqui o no break, ele começa a falhar, aí se dá uma queda de energia aqui, a ele começa aqui a falhar o relé do no break, aí dá uma falha aqui que dá interrupção da gravação, aí eu perco a gravação inteira até agora. Então a gravação até agora ela é perdida, daí geralmente, né? Ela é perdida. Então já perdi dia de gravação. Então tem às vezes gravação que não vai ter lá no Moodle, porque tem dia de gravação que não vai ter lá no Moodle, ou intervalo de gravação que não vai ter lá por causa disso. Que eu perdi daí. Eu estava gravando lá, eu cheguei lá e perdi daí, né? Então tem dia de gravação que não vai ter lá daí por causa disso. Tem dia de gravação que não tem também porque não apareceu aluno daí, de lá, né? E não tem lá gravação daí. Aí tem dessas também, né? Aí gravação lá, mas geralmente é da outra turma, né? Da turma de eletrônica que tem menos alunos daí, né? Daí a turma lá é menor, daí tem menos alunos. É uma turma à tarde, de quarta-feira à tarde. Ok. E aí, maiores dúvidas aí, eu vou falando para vocês, com o passar das aulas aí das atividades síncronas, eu vou esclarecer mais dúvidas em relação ao projeto 2 também, que eu vou falando para vocês com o passar do, das semanas, com as outras aulas também. Eu vou explicando também essas duas aulas agora que tem iniciais, porque essas duas, acho que a primeira semana agora, ela conta como duas aulas. Essa primeira semana para contar a carga horária, para fechar a carga horária. Vou explicar também um pouco mais sobre esse primeiro projeto, sobre o arquivo UCF, como é que vocês fazem para obter, aí como é que vocês fazem para desenvolver o primeiro projeto e o segundo projeto também, né? E o que vai faltar também das atividades síncronas para completar elas, e a atividade síncrona do segundo projeto lá está faltando também algumas para o pro projeto em linguagem C. Mas vocês também já viram bastante, acho que, de projeto em linguagem C em sistemas embarcados e em linguagem de programação. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Aí não se esqueçam de. Espero que todo mundo tenha pego o link do. Ah, deixa eu colocar aqui também. Ah, eu vou colocar o link aí do Moodle novamente aí para quem não pegou no e-mail. Daí aproveite e coloque, pegue aí para fazer a autoinscrição. Bom, aham. Bom, pode ser em trio e não esqueçam de colocar o nome, coloquem um nome no arquivo, a hora que me enviar lá pelos links. Naqueles links do Moodle, também tem. Aqueles links do Moodle também tem observação. A hora que você envia, também tem um campo lá de observação. Observações. Vocês podem colocar o nome lá do trio também nas observações. Aí vocês podem colocar o nome do trio ali nas observações também. Ou no arquivo, né? O nome do arquivo ali. É só não esquecer de colocar o nome, né, do trio daí, né? Da dupla. Ou da dupla, né?
E do segundo trabalho, os arquivos já estão lá, acho que na parte 6 no Moodle. Só que no caso eles estão já lá. São só arquivos em linguagem C. Código-fonte em linguagem C. Ok? Muito obrigado, então, a vocês. Um bom dia, então, e um bom final de semana.